Paz, meus queridos, bom dia. Mais um dia em que estamos começando o nosso devocional, em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Essa palavra que é vida, que é viva, que todos os dias traz orientações para nós. Ela alerta sobre os passos que devemos seguir. Ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos capacita. Ela nos traz revelações sobre o nosso amanhã. Por isso, é tão maravilhoso meditarmos na palavra do Senhor. E hoje, eu quero meditar com vocês no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Nós todos já ouvimos falar da história de Ruth. Tanta coisa que esta mulher passou. Nós sabemos que essa história se passa aproximadamente de 1350, 1100 antes de Cristo. E ela conta a história de uma vida de imigrantes que estavam fugindo de um período de seca, um período de fome. E eles deixam Belém da Judéia e seguem em direção aos campos de Moabe. Poucas pessoas, Noemi, a esposa, Elimeleque, o esposo, Malom e Quilion, os filhos. Elimeleque, o esposo, já não acreditava mais que Deus ia visitar aquele lugar, curando, proporcionando abundância. Era tanta seca, recessão, falta de alimento, que ele já perdeu as esperanças. E por isso ele falou com Noemi até convencê-la para irem a um novo destino, procurar um futuro, começar de novo. E isso envolvia muitos sonhos, envolvia expectativas de mudanças. Eles teriam que sair daquele lugar. E Noemi, que sempre foi uma mulher muito confiante no Deus de Israel, que qualquer lugar e situação que ela estivesse, ela cria que Deus estava trabalhando ao seu favor. E aí ela partiu em oração, sempre em espírito de oração. Isso nos ensina claramente. Não importa onde eu e você estamos, queridos, nós precisamos estar em oração, em sintonia com Deus, para pedir que Deus nos guarde, nos proteja. Mesmo se às vezes estamos envolvidos em uma decisão que não é a mais acertada, mas que o Senhor jamais se afaste de nós. E eles foram com poucas roupas, poucos objetos na bagagem e com o coração repleto de saudade e fé. E o tempo foi passando, eles foram trabalhando e 10 anos se passaram. Em Moabe foi muita dor, foi sofrimento para Noemi. E chegou o período mais trágico, onde ela perdeu o esposo e mais adiante os filhos. Estava ali, sozinha. Ela ganhou 2 noras que haviam se casado junto com seus filhos. Elas eram trabalhadoras, eram bondosas, Ruth e Orfa. Mas a sua família, seu marido e seus filhos já não estavam mais ali. E Noemi não queria atrapalhar o futuro dessas jovens mulheres, e por isso ela decide que ela vai voltar para Belém. E ela ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu povo lá em Belém. E ela aconselha as 2 noras a voltarem para os seus familiares. E Orfa realmente retorna para a sua família. Mas Ruth não. Ela demonstra um amor tão grande, um apego a Noemi, e seguia Noemi por onde ela fosse e seguia os conselhos e instruções de Noemi. Mas aqui nós podemos ver em Ruth 1:16 que ela diz o seguinte:
Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Ela já havia voltado seu coração para Deus, espelhando-se em sua sogra, que era uma mulher fiel a Deus, obediente a Deus, sujeita a Deus em todas as coisas. E o seu exemplo já arrastou Ruth com ela. Ruth e Noemi então deixaram os campos de Moabe, claro, com muita dor, muito sofrimento que haviam passado naquele lugar. E a partir de então começa uma nova história na vida dessas duas mulheres. Mais adiante surge um novo romance para Ruth e a revelação de uma história de amor entre Deus e os homens. Ali, com o passar da história, nós podemos ver como Deus escreve histórias de redenção para o seu povo. Ali nós vemos a mais pura, verdadeira e rica história que poderia ser contada de séculos e séculos eternamente. Onde quando alguém que é fiel a Deus, sempre existirá um resgatador. Alguém que resgata essa alma da vida de sofrimento, de dor, de aflição e de abandono. Minha alma, ela se regozija quando eu vejo o livro de Ruth e eu vejo essa simbologia que há entre Cristo e a igreja, entre o Deus misericordioso e o homem pecador, tão pecadores como nós fomos, eu e você. E mesmo assim, Deus nos amou de tal maneira que mandou para nós um resgatador. E nós podemos ver que não foi uma obra do acaso. Nós podemos ler em Ruth 2:3: e caiu-lhe por sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Aleluia! Para ajudar Noemi e também para se manter, Ruth toma a decisão de ir para o campo apanhar espigas. Deus já estava ali conduzindo a vida das duas, levando ela em direção a alguém que seria muito importante na vida dela. As duas eram muito tementes, obedientes, cheias de fé. E Deus ouviu a oração das duas. Ruth orava por Noemi, que por sua vez clamava a Deus por sua nora. Quando nós quisermos atribuir a sorte, ao acaso, à coincidência, nós devemos lembrar que aqui não aconteceu assim, não foi obra do acaso. Foi o próprio dedo de Deus direcionando essas duas mulheres a esse campo de Boaz. E lá pelas tantas nós podemos ler em Ruth 2:8, onde Boaz diz: não vá colher em outro campo. Veja, isso pode fazer muito sentido para as nossas vidas. O Senhor está dizendo para nós: batalhe no meu campo, trabalhe no meu campo, fixe os teus olhos nos meus propósitos, não vá trabalhar em outros campos. Assim como Boaz, ele estava com a intenção de ajudar a Ruth, mas se ela fosse lá colher, trabalhar em outros campos, a beneficência dele não poderia se completar. O projeto, o propósito era dela estar ali, naqueles campos. E ali, nós já podemos perceber que ele se agradou de Ruth. E ele diz, em Ruth 2:10 diz: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Veja, ela já está começando a perceber a situação
que já estava recebendo o favor daquele Senhor, e assim é conosco, assim é com a minha vida, assim é com a tua vida também. Deus, Ele se compadece de nós, Ele se compadece quando nós ainda somos pecadores, mesmo que nós ainda não temos os nossos olhos totalmente voltados para Ele, Ele já nos encaminha, já nos guarda, já nos protege, assim como Boaz estava fazendo com Ruth. Nós sabemos que Ruth era moabita, terra estrangeira, e Moabe representava ali as vontades humanas, contrárias às vontades de Deus. Aqui representa o Egito, a terra, as trevas. E uma estrangeira está chegando ali e está abrigada em Boaz, nos campos de Boaz, do mesmo modo como eu e você somos abrigados em Cristo Jesus. Sua vontade, sim, desde o plano original, é que todos os estrangeiros tornem-se cidadãos do reino, ou seja, que todos se voltem, se convertam à verdade, a verdade que liberta, a vontade plena do Senhor. E que a partir dali todos sejam naturalizados filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso só se torna possível quando realmente essas pessoas, eu e você, abandonamos os outros campos. Ou seja, quando deixamos totalmente o mundo de lado, quando deixamos totalmente o pecado de lado, os desejos da carnalidade, e nós nos abrigamos nos campos de Boaz, que aqui está prefigurando o nosso Cristo. E é o próprio Cristo que hoje está dizendo para mim e para você: filho meu, não vá mais colher em outro campo. Eu quero você comigo. Eu te resgatei, eu te ungi, eu te escolhi, eu te separei para ser meu povo escolhido, geração eleita, nação santa. Não se afaste mais da minha presença. Boaz ali, o remidor, ele é uma figura de Cristo. O que Boaz fez com Ruth, Deus quer fazer com as nossas vidas. E dia após dia, mais pessoas estão se rendendo e estão trabalhando nos campos de Cristo. E Boaz, ele era da família de Elimeleque, uma esperança plena para Ruth, para Noemi, porque este homem era um parente chegado, ou seja, um dos remidores. Alguém da família poderia casar-se com uma viúva, remir, resgatar ela dessa situação de abandono, de orfandade. E o que quer dizer remir? Tirar do cativeiro, da dor, do poder alheio, resgatar desse sofrimento, dessa angústia, compensar, ou seja, salvar. Boaz representava tudo isso para elas, para Ruth e para Noemi. Mas agora Ruth estava ali nos campos de Boaz. E Boaz representa para mim e para você hoje Cristo, o único, o verdadeiro remidor da humanidade, das nossas almas. Ali Boaz faz o resgate. Boaz resgata Ruth, casa-se com ela e dali surge uma descendência maravilhosa que já parecia ter sido perdida. Assim como a humanidade parecia estar perdida depois do pecado,
depois de tanta maldade, iniquidade que está pairando no mundo. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. O plano dele é perfeito, o plano dele nunca falha. Quando tudo na tua vida parece estar perdido, sem vida, sem esperança, ele chega e torna tudo novo, faz tudo novo, começa a escrever uma nova história. Somente Ele pode ser este remidor em sua vida. É necessário que eu e você saímos dos campos de Moabe e adentramos nos campos de Boaz. Você já peregrinou em campos de Moabe? Eu já, em tempos passados. Se hoje eu tenho uma vida abundante e certeza da salvação, é porque Deus me deixou colher molhos de espigas nos campos de Boaz, nos campos de Cristo. Trabalhar nessa obra maravilhosa, trabalhar, ser aceita, ter graça aos seus olhos e não permitir mais que eu vá para outros campos. Boaz ordenou que Ruth colhesse livremente as espigas, inclusive aquelas que estavam caindo de propósito no chão. Ele já estava trazendo provisão para a casa dela. Ele estava completando aquilo que estava faltando. Ele estava suprindo as necessidades da casa dessas duas mulheres do mesmo modo como Deus faz em nossas vidas. Ele supre nossas necessidades. E aqui, naquele momento, ela já estava desfrutando da graça, da bondade de Deus. Aquele campo que se tornou agradável para Ruth, se tornou um lugar de alegria, um lugar de fartura, um lugar de bênção, uma nova esperança, uma esperança de uma nova história de vida, de vitória, de plenitude. Ela agora já se sentiu segura, amada, livre, protegida. E assim eu me senti quando eu olhei para a cruz, quando eu vi que ali estava o meu remidor, aquele que me amava, aquele que me resgatou das trevas, aquele que me deixou livre das trevas. Eu vi ali o meu remidor, e que não foi para a morte, mas voltou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. E ele é para mim, assim como Boaz, o remidor dessas duas mulheres. Essa maravilhosa história, ela se encerra com a genealogia de Davi. Veja, nós podemos ler em Ruth 4:22. Boaz gerou a Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, que mais tarde, anos depois, viria o nosso Salvador. Aleluia! Veja que uma história que começa triste, com peregrinações nos campos de Moabe, com dor, sofrimento, angústia, foi transformado numa estadia gloriosa de Ruth nos campos de Boaz. E isso representa redenção, representa graça salvadora. Assim como eu e você desfrutamos em Cristo de redenção, de graça salvadora, de perdão, de esperança para o dia de amanhã. Portanto, meus queridos, deixe de peregrinar nos campos de Moabe e comece a abrigar-se nos campos de Boaz, o nosso Cristo, e verás a maravilhosa graça que redime a todo e qualquer homem e mulher do pecado, da escravidão, do sofrimento e do deserto. Mas um dia chegou a informação para Noemi
Não havia mais fome em Belém, aleluia. Por mais que se espalhem boatos, por mais que digam que você não é capaz, por mais que digam que Jesus não te escolheu, certo é que o Senhor jamais deixará faltar o pão em Belém. Jamais o Senhor deixará faltar o pão para você. A grande lição que eu e você tiramos dessa maravilhosa história, dessas vidas, para as nossas vidas, é que todo aquele que deixar Belém, a casa do pão, em direção a Moabe, em direção ao Egito, ao deserto, às trevas, o lugar amaldiçoado, sempre levarão consigo Malom e Quilom, ou seja, a doença e a morte. A doença e a morte. Portanto, meus queridos, não se afaste dos caminhos do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que você que está ouvindo essas palavras nesse momento, pelo amor de Deus, não saia da casa do pão, da casa do Senhor, para ir peregrinar em supostos lugares prósperos, com falsas propostas, com alianças duvidosas. Queridos, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade do Senhor, e Ele nos colocará num lugar em que não há mais sofrimento, um lugar em que Ele possa nos sustentar, em que Ele possa nos nutrir, onde Ele possa nos abençoar. Moabe era um lugar de prosperidade. As coisas estavam bombando. Era também um lugar alto, dos superlativos, da fama, do ganho fácil, da projeção rápida. Porém, era um lugar maldito. Era um lugar amaldiçoado. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O Senhor fala conosco através da sua palavra, Ele nos alerta, Ele faz com que eu e você fiquemos vigilantes. Cuidado com as propostas, cuidado com alianças duvidosas, cuidado com aquele que quer te tirar do centro da vontade de Deus, dizendo que tem algo melhor, algo mais próspero, algo que te dê ganhos tremendos. Cuidado. O que é mais lindo nessa história de Ruth é o grande amor e misericórdia do Senhor demonstrado em suas vidas. Nós vemos que o Senhor, Ele transforma aquela maldição de Moabe em bênção na vida dessa mulher moabita. Quando ele vai trilhando os passos de Ruth até Belém, e ali ele aproxima de Boaz, o seu resgatador, que depois foi seu esposo e de onde vieram descendentes como Obed, Jessé, Davi e mais tarde o nosso glorioso Salvador Jesus. Meus queridos, é melhor ser servo em Belém do que tornar-se príncipe em terras altas de Moabe, a terra maldita. A crise destruiu toda aquela família. Ainda assim, por andarem fora da direção de Deus, a família foi destruída. Veja, meu irmão, como isso é sério. Quando eu e você, por qualquer motivo, queremos sair da igreja, nos afastar da presença de Deus, veja o perigo que eu e você corremos. Não deixe o inimigo te convencer que é melhor lá fora. Queridos, essa história nos ensina que o mais importante é sermos guiados pelo Senhor. Aleluia! Quem poderia imaginar que Ruth teria um recomeço de vida tão maravilhoso
quando naquela situação tudo dizia que seria somente dor, sofrimento e tragédia. De estrangeira, viúva, de uma terra amaldiçoada, idólatra, ela se tornou integrante importante da árvore genealógica do nosso Jesus. Esse é o nosso Deus, um Deus de recomeços, um Deus de uma nova história, onde todo mundo acha que está perdido. Deus diz: não, eu tenho um recomeço para essa vida. Aleluia! Ali naquela situação, quando Ruth passou pelo pior momento da sua vida, ela tinha tudo para voltar lá para aquele seu povo idólatra, mas ela escolheu seguir os caminhos de Deus. E por isso mesmo, ela recebeu uma recompensa muito maior do que ela jamais podia imaginar. E comigo e com você não é diferente. Se hoje estamos numa situação impossível de se resolver aos olhos humanos, volte seu coração totalmente a Deus, porque Ele é um Deus de recomeços. Ele é especialista em impossíveis. Ele pode mudar e quer mudar a tua história. Qual é a maior dificuldade que você encontra quando percebe que tomou a decisão errada? Se arrepender, reconhecer e voltar para os braços do Senhor? Você ama a Deus a ponto de virar as costas para o seu passado e caminhar na direção dele? Você tem essa coragem, essa ousadia? Você permite que Deus te dê um recomeço? Que Deus escreva uma nova história para você? Um triste começo de peregrinação por Moabe, transformado de uma maneira tão gloriosa para a vida de Ruth nos campos de Boaz, mostra que a nossa vida também pode ser totalmente mudada, totalmente transformada. Por isso não podemos andar como andarilhos por terras estrangeiras, idólatras, pecaminosas. Temos que voltar o nosso coração unicamente para o Senhor, porque é Ele, através da sua maravilhosa graça, que redime a todo e qualquer homem e mulher do pecado, da dor, do sofrimento que já passou. A tragédia vira uma história alegre, aleluia! Este é o convite que eu te faço nesse dia. Esqueça teu passado, esqueça os caminhos de morte, de dor, sofrimento e volte o seu coração unicamente para o Senhor. E assim, igual como Ruth, você terá a graça salvadora do Senhor agindo na tua vida, te dando um recomeço de glória e de abundância. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.